Então, o que nós temos no intangível? Bom, o imobilizado, né, são os bens tangíveis, os bens em que eu posso tocar, né, os bens palpáveis, que a gente estudou, então, na última aula. O intangível são aqueles bens imateriais, que geralmente eu não consigo tocá-los, né? Então a gente diz assim que são bens incorpóreos. Então, né, a definição seria: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, tá? O que é fundo de comércio, vocês lembram? Não? O fundo de comércio é aquele ponto, né, que a gente costumava chamar antigamente, né? Ah, o fulano está vendendo o ponto dele, né? Ele não estava vendendo a empresa, nem o imóvel, ele estava vendendo um ponto porque as pessoas estavam acostumadas a chegar ali e tomar sorvete, por exemplo. E depois vai chegar outra empresa, troca a sorveteria, mas continua com a mesma finalidade. Isso é o ponto, é o fundo de comércio, né? E isso ele pode ser vendido também. No momento que tu constrói uma certa fama, né? A gente pode dizer assim, ou um próprio exercício de marketing ali, né? Que fique conhecido aquele lugar como um ponto que fornece determinado tipo de produto ou serviço, então isso é chamado do fundo de comércio e isso pode ser vendido, tá? Ativo não monetário identificável sem substância física é outra definição do ativo intangível, né? Por que eu estou falando não monetário identificável? Porque nem sempre é fácil de identificar quanto que vale esse ponto, né? Quanto que vale uma marca. É uma coisa mais difícil, né? E claro, não tem substância física. Poderá ser enquadrado na definição de intangível quando for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com o contrato, ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais. Hoje em dia se fala muito com a LGPD, né? Está se falando muito da venda do cadastro de clientes, que é uma coisa que quando veio a LGPD virou ilegal, mas que antes, né, era uma prática realizada. Né, a venda do contato telefônico das pessoas, né? Mas você pode vender, sim, se você tiver um banco de clientes, desde que você respeite a decisão do cliente, porque agora o cliente ele vai ter que decidir se ele pode integrar um banco ou não, né? Isso também seria um bem intangível, certo? Quais outros exemplos de bens intangíveis que a gente pode falar? Vocês lembram de algum? Não? Vamos indo então, que daí agora depois vai vir mais exemplos. Vamos então falar sobre a incorporação. Você tinha falado dos softwares? O software, realmente, o software também é um bem intangível, né? Porque da mesma forma que a marca, né? Isso, o Rodrigo falou da marca. A mesma forma que a marca, o software também pode ter um registro no INPI, né? Assim como as patentes, né? A gente fala da marca que é mais comum, mas as patentes, os softwares também podem ser, sim, registrados, e no momento que tu tem um registro, porque é importante o registro, porque daí tu pode vender,
e daí tu está obedecendo aquela condição para ser tratado como intangível, né? Que tu tem que poder negociar esse bem. Se tu não poder negociar esse bem, ele não pode ser classificado no intangível, né? Então é importante isso. No momento que eu tenho esse registro, eu posso negociar o bem. E daí sim, aí eu posso classificá-lo. Então, a incorporação ou a aquisição de bens no intangível, né? Então, um bem intangível ele vai ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade. Então, o benefício esperado, ele tem que ser a favor da entidade. Outra coisa também importante é que o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Eu tenho que ter uma documentação que comprove esse custo, senão eu não tenho como registrar ele na contabilidade, né? Então eu tenho que ter essa documentação. Vamos falar um pouquinho do fundo de comércio, né? Então vamos lá. O valor que você paga maior, isto é, além do valor justo dos ativos líquidos por ocasião da compra do total ou de parte de uma empresa. Então, considerando que o patrimônio da empresa B, na data da transação, apresentava um ativo total de 400, um passivo de 100 e um ativo líquido ou patrimônio líquido de 300, concluímos que a empresa A pagou pela empresa B 200 a mais do valor patrimonial da referida empresa. Então, observem que no momento que eu estou adquirindo uma empresa por 400 e ela vale 300, né, que seria o valor do patrimônio líquido, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Agora até me perdi. Pagou pela empresa 200, a empresa A pagou pela empresa B 200 a mais do valor patrimonial da referida empresa. Claro, né? Porque o patrimônio da empresa B na data da transação representava um ativo de 400 e um passivo de 100. Então dá um patrimônio líquido de 300. E foi pago 500, né? Enquanto que o patrimônio líquido da empresa é 300. Então, essa diferença de 200 que foi pago a mais, né, ela é considerada um fundo de comércio, que provavelmente é por causa daquele ponto que a empresa já tem ali, né? E por isso tem um valor agregado. Então, aqui a gente considera essa transação. Então, por exemplo, eu vou aqui no caso ele está sendo adquirido a participação da empresa B por 300 e essa participação ela vai entrar lá no grupo de investimentos, lembram? Participação na controlada B300. A parte do fundo de comércio vai entrar no grupo do intangível, então eu vou debitar o fundo de comércio por 200. A soma do patrimônio da empresa mais esse fundo de comércio vai ser os 500 que a empresa pagou pela outra. Certo? Entendido? Como que ficou aqui? Sim. Ei, professora, Sim. fundo de comércio sempre vai ser débito? Sim, porque aqui o fundo de comércio eu estou incorporando um intangível, um bem. É um bem intangível, tá? E um bem intangível, ele vai, na aquisição, vai ser devedor. Tá bom, obrigado. Aí nós vamos para as marcas e patentes, tá? E aqui pode incluir o software também. Não sei se eu falo depois software, não. Marcas e patentes. Suponhamos que uma determinada empresa de confecções
tenha criado a marca Atol para identificar todos os produtos a serem por ela fabricados. Visando a garantir o uso exclusivo dessa marca, contratou os serviços da empresa Bico de Lacre Limitada para providenciar o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tendo pago a importância de 3 mil, conforme nota fiscal de serviços número 333. O pagamento foi efetuado por meio do cheque de sua emissão, número 555001, contra o Banco Urupês. O total da nota fiscal incluiu os serviços no valor de 2 mil e taxas de registro no valor de 1.000. Tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre marcas e patentes. Como é que a gente faz um registro de marca? Bom, se vocês acessarem o site do INPI, lá ele vai ter todas as informações, né, do que precisa para fazer o registro de uma marca. Não é algo assim muito complexo, né, mas pela seriedade, né, pelo que representa a marca para uma empresa, as empresas preferem contratar um profissional especializado em marcas e patentes. Tá? Geralmente é um advogado, né? Então contrata uma assessoria jurídica para cuidar desse registro, certo? Daí aqui no caso, a assessoria jurídica, digamos, né, seria essa empresa Bico de Lacre. Então observe que essa assessoria cobrou 3 mil para fazer o registro da marca, tá? Só que desses 3 mil, R$ 1.000 é a taxa do INPI. E R$ 2.000 é o serviço cobrado para fazer o registro da marca. E como tudo que compõe o custo, né, para a aquisição de um bem, nós vamos fazer o registro da marca pelo valor total, pelos 3 mil. Então, a contabilização, basta a gente debitar a conta de marcas e patentes, 3 mil, e creditar a conta Banco Urupês S.A. Conta Movimento, né, 3 mil pelo cheque. O histórico fica pelos gastos com registro da marca Atol, conforme nota fiscal 333, de Bico de Lacre Limitada, pago com nosso cheque 555001. Certo? Certo. Depois nós vamos lá para a lista de clientes. Vamos supor que uma determinada empresa de marketing tenha adquirido lista de clientes por 5 mil, conforme nota fiscal número 391 de listas virtuais limitada. O pagamento foi efetuado por meio de cheque e a empresa pretende utilizar a lista por 4 anos. Né? Contabilização. Débito de lista de clientes, 5 mil. Crédito de bancos conta movimento, 5 mil. E o histórico, né? Aquisição conforme nota fiscal número 391. Só cuidado, né? Que essa lista de clientes, esses clientes precisam ter aceito, né, o termo da LGPD, da Lei Geral de Proteção aos Dados. Né? Então, o cliente ele tem que consentir com essa possibilidade de venda de lista, né? De venda dos seus dados. Geralmente, isso é até interessante, né? Que geralmente quando a gente acessa um site, ele já está dizendo a atualização dos termos da LGPD. E a gente nem lê. E já vai lá e diz, aceito. Né? Muito cuidado, né? A gente pode estar autorizando outra empresa a vender nossos dados. E daí fica essas ligações intermináveis que a gente fica recebendo o dia inteiro. Então, hoje, a gente tem o direito de solicitar a qualquer empresa, por exemplo, eu posso ligar para a Vivo e perguntar para ela quais os meus dados que ela está dispondo. Né? O que a Vivo está fazendo com os meus dados. E daí eles vão me dizer o que eu autorizei ou não fazer. Né? E daí eu posso alterar essa autorização.
Até isto é um cargo novo que está aparecendo agora nas empresas, né, que é do encarregado de dados. Então, cada empresa ela vai precisar ter uma pessoa para fazer esse atendimento, para estar localizando, né, os dados do cliente, o que ele autorizou, se ele autorizou, né, e ter todo esse cuidado com esses dados sensíveis. Certo? Tudo ok? Sim. Vamos agora então para a avaliação. Nós já falamos da incorporação, que seria a compra, né, do bem intangível. Nós falamos também, o que mais que nós falamos? Temos exemplos, né? Falamos do conceito e agora nós vamos falar da avaliação. Como que a gente vai mensurar esses bens do intangível? Então, nós vamos ter também, da mesma forma que o imobilizado, dois métodos, né? O método de custo e o método de reavaliação. O método de custo, eu vou fazer na aquisição todos os custos que envolveram o processo, como a gente viu ali no caso da marca, né? A marca, a taxa de registro era 1.000, o custo do serviço da assessoria jurídica eram 2.000, o bem foi lançado por 3.000, que foi o custo total da marca. Esse foi o registro inicial. Agora, se dali a 10 anos a marca ficou muito famosa, ganhou muito valor no mercado, essa marca ela pode ser reavaliada, que daí é o método de reavaliação, e daí eu posso fazer alteração no valor contábil, no valor que está registrado. Tá? Depois nós vamos falar sobre a baixa. Então, a baixa será efetuada contabilmente, debitando-se a conta que registrou a amortização acumulada. E daí a amortização a gente não viu ainda, mas é como se fosse a depreciação para o imobilizado. É a conta redutora, né? Então, aqui nós também vamos ter para o intangível uma conta redutora. Só que ao invés de se chamar depreciação, vai se chamar amortização. E vai creditar, então, a conta representativa do bem objeto da baixa. Então, por exemplo, se eu fosse vender uma marca, eu creditaria marcas e patentes e debitaria caixa, né? Ou melhor, se eu for considerar amortização, eu preciso primeiro zerar essa conta de amortização. Então, eu vou debitar a amortização e credito a conta marcas e patentes. E depois credito a conta marcas e patentes novamente pelo restante, pelo que sobrou. E debito a conta caixa. Certo? Mas isso a gente vai vendo aos poucos com mais exemplos. Dúvidas? Até agora tá tranquilo?